Hoje a gente vai mergulhar fundo numa nova perspectiva sobre as causas da arritmia cardíaca. Isso tudo com base numa revisão científica bem recente, de 16 de março de 2026. E o foco aqui é um mecanismo celular totalmente inovador que pode, de verdade, mudar a forma como a gente entende essa condição. Pois é, essa pergunta aqui nos joga bem no centro da questão. Pensa só, o que acontece quando aquele motor rítmico que nos mantém de pé, de repente, perde o compasso perfeito? Ok, vamos lá. Basicamente, a arritmia cardíaca é isso, uma desordem no ritmo do coração. E olha, isso é muito sério. É algo que pode ser bem perigoso e, nos piores casos, levar até a morte súbita. Por isso que entender por que isso acontece é fundamental. E essa analogia aqui é perfeita, né? Um coração saudável é tipo uma orquestra afinadíssima, onde cada batida é uma nota no tempo certo. Já na arritmia, vira o caos. É como se os músicos começassem a tocar cada um por si, fora de sincronia, criando uma verdadeira bagunça rítmica. Bom, até agora, a ciência costumava apontar para dois grandes culpados por trás desse caos todo. Então, vamos dar uma olhada nessas explicações mais, digamos, convencionais, antes da gente chegar na grande novidade, que é o foco da nossa análise. De um lado, a gente tem o que chamam de remodelação elétrica. Pensa nisso como um problema na fiação do coração, sabe? Os canais que transportam íons não funcionam direito, e aí os sinais elétricos se perdem. Do outro lado, tem a remodelação estrutural. Aí o problema é na arquitetura mesmo. Ocorrem mudanças físicas, tipo a formação de cicatrizes, que viram verdadeiros obstáculos para esses sinais. E olha só como essa remodelação estrutural funciona na prática. O tecido que era para ser saudável vai sendo substituído por um tecido de cicatriz, num processo chamado fibrose. O problema é que essa fibrose não só cria bloqueios, mas ela acaba perpetuando a arritmia, especialmente em pacientes com mais idade. E o impacto disso é impressionante. A pesquisa mostra que quando uma fibrose cobre só uns 30 a 40% de uma área do coração, a velocidade do sinal elétrico já despenca mais da metade. É uma perda de eficiência, assim, brutal. Certo. Agora, para a gente entender a grande descoberta, a gente precisa dar um zoom. E não é pouco zoom, não. É muito zoom. Vamos sair do coração como um todo e mergulhar numa única célula cardíaca, o cardiomiócito, para conhecer os protagonistas microscópicos dessa história. O primeiro protagonista é o retículo sarcoplasmático, ou só RS, para facilitar. A melhor forma de pensar nele é como o interruptor de cálcio da célula. Ele guarda e libera íons de cálcio. E essa liberação é o gatilho que faz o músculo contrair. É literalmente o botão de liga e desliga de cada batida. O segundo protagonista são as mitocôndrias. Essas são as usinas de energia da célula. É delas que vem o ATP, a molécula de energia que alimenta, todas as contrações do coração. Sem elas, simplesmente não tem força para bater. E agora a gente chega no ponto crucial. O problema todo começa quando essas duas organelas, o interruptor e a usina de energia, começam o que a gente só pode chamar de uma conversa bem perigosa. E essa conversa acontece porque elas estão fisicamente conectadas. Existem pontos de contato que funcionam como cabos de alta velocidade, permitindo uma transferência direta e ultra rápida de cálcio entre o RS e as mitocôndrias. Só que essa comunicação tão próxima, tão íntima, que parece uma coisa boa, pode acabar virando um problemão. É exatamente aqui que a engrenagem começa a falhar. Então, se liga nesse ciclo vicioso. Primeiro, o interruptor de cálcio, o RS, começa a vazar, liberando cálcio demais. Segundo, as usinas de energia, as mitocôndrias, absorvem esse cálcio todo e, em resposta, produzem um lixo tóxico, as espécies reativas de oxigênio. Pensa nisso como a fumaça de escapamento, sabe? Terceiro, essa fumaça tóxica danifica ainda mais o interruptor, que passa a vazar mais ainda. E quarto, com mais vazamento, as usinas de energia ficam sobrecarregadas e produzem, adivinha, mais fumaça. Pronto, nasceu um ciclo vicioso que se autoalimenta. E o mais interessante é que isso não é só uma analogia. A própria publicação científica descreve o processo como um ciclo de feedback positivo entre o cálcio 2+ mitocondrial e as ROS. Ou seja, é a confirmação científica desse mecanismo destrutivo acontecendo lá no nível celular. Beleza, entendemos o problema no nível microscópico, mas a pergunta que não quer calar é: e daí? O que isso significa para o tratamento de pacientes com arritmia? Vamos analisar agora as implicações dessa descoberta.
Isso aqui abre um leque de possibilidades totalmente novo. Em vez de só gerenciar os sintomas, o foco pode mudar para proteger essa conversa celular. Já pensou em medicamentos que funcionam como mediadores ou uma equipe de limpeza para remover a fumaça tóxica? Já existem até alguns candidatos em estudo, como antioxidantes que miram direto nas mitocôndrias. Mas o grande objetivo lá na frente é criar drogas que atuem diretamente nesses pontos de contato. Resumindo, o objetivo final da pesquisa se torna bem claro: desenvolver medicamentos que consigam, com precisão cirúrgica, restaurar o equilíbrio da estrutura e da função naqueles minúsculos pontos de contato dentro das células do coração. Isso tudo nos deixa com uma pergunta poderosa para o futuro da cardiologia. Será que a chave para finalmente consertar um ritmo cardíaco quebrado está em consertar uma conversa microscópica? É um novo nível de precisão que pode, de verdade, revolucionar o tratamento das arritmias.